Já pode ir? Mas você está falando dia 25, que é a semana que vem. Eu estou falando hoje, uma semana antes. Não tem o que fazer depois do acontecimento de ontem. Os fatos são muito claros. Não há uma interface entre o treinador e o elenco. Não tem ligação, não deu liga, não dá liga. Eu estou lembrando da seleção da Argentina. Lembra do jogo da Argentina? Que ele ficou perguntando para o Messi se ele tinha que botar o Kun Agüero? Quando sai Davi Luiz do banco de reservas, da instrução para o elenco do Flamengo, no tempo técnico, ou eu ouvi diferente, vocês viram alguma coisa? Não, está corretíssimo. São 40 milhões de torcedores que pensam de uma forma e o presidente do Flamengo pensa de outra. Quer que eu fale? Eu vou falar. Eu quero, o termo. fala. Tá todo mundo cagando pro Sampaoli ali. Exatamente. É mentira minha, desculpa o termo, mas tá todo mundo se lixando pro Sampaoli. Tá todo mundo de costas, não tem ninguém escutando, ninguém respeita o técnico. Fala, meus amigos, vamos assistir aqui o programa que, na minha visão, todos eles, o Zinho, o Pascoal, o Fernando Campos, a Dani Boaventura, deram aula nos seus argumentos e, a minha avaliação, defendendo a demissão imediata do Sampaoli, inclusive durante o vídeo, após o vídeo, tá? Na minha reação, né, eu trago uma informação sobre essa questão da demissão do Sampaoli, tá? Então vocês precisam acompanhar até o final para vocês ficarem por dentro de tudo. Você que tá aí, meu querido, dá aquela moral, se inscreva no canal, aciona o sino, deixa o like, tem um botão logo aqui embaixo, tá escrito inscrever-se, não tem segredo, clica aí, se inscreve, aciona o sino, deixa o like. A gente vai ver as imagens também do time do Flamengo lavando as mãos pro Sampaoli. O Fernando Campos usou um linguajar até mais específico para essa cena patética, né, dos jogadores do Flamengo ali de costas. O Sampaoli pega a garrafinha, faz assim, né, cagando pro Sampaoli, né, os jogadores do Flamengo. Eu não tô defendendo o Sampaoli, não. Só tô aqui descrevendo o ambiente terrível do Flamengo, sobre demissão, vai demitir, não vai demitir. Vamos conferir, você que tá aí, se inscreve, aciona o sino, deixa o like, não esquece e vambora pro vídeo. Vamos lá. Eu acho que não tem só... 1-0 no placar é o de menos. Porque o Flamengo tem muita capacidade de reverter isso. O Flamengo tem elenco, tem time, tem jogadores capacitados, tem jogadores que são importantes em hora de decisão, mas que não estão demonstrando dentro de campo. Alguma medida precisa ser tomada pelo Flamengo durante a semana, porque se ficar desse jeito assim, vai lá na frente, vamos esperar para ver, deixa lá na frente e a gente espera para ver, do jeito que as coisas estão caminhando no Flamengo, né? Do jeito que o presidente do Flamengo diz que ele fica, continua Sampaoli, eu quero dizer bem claro para vocês, se sou eu, te trocava ontem. Depois de ontem, não tem o que fazer. Depois daquela parada técnica, não tem o que fazer. Não tem. E o senhor se espantou aqui na semana passada quando eu falei ganhando ou perdendo no dia 25, é muito obrigado e pode ir. E agora? Já pode ir? Mas você está falando dia 25, que é a semana que vem. Eu estou falando hoje, uma semana antes. Não tem o que fazer depois do acontecimento de ontem. Os fatos são muito claros. Não há uma interface entre o treinador e o elenco. Não tem ligação, não deu liga, não dá liga. Eu estou lembrando da seleção da Argentina. Lembra do jogo da Argentina? Que ele ficou perguntando para o Messi se ele tinha que botar o Kun Agüero? Eu boto o Kun agora? E lá fizeram reunião também sem ele. Não, Mascherano e Messi tomaram conta da seleção. Será que esse fato está se repetindo? Quando sai Davi Luiz do banco de reservas, da instrução para o elenco do Flamengo, no tempo técnico, ou eu ouvi diferente, vocês viram alguma coisa? Não, está corretíssimo. É a imagem, inclusive... Ele ficou andando pro lado, o que ele estava fazendo com aquele negócio de água na mão? Não sei. Porque ninguém dava atenção para ele, gente. Não deu liga, não dá ligação, não tem conversa, o Tico com o Teco não estão conversando. Então, alguma coisa precisa ser feita, uma medida precisava ser tomada. O Flamengo, outra vez, está desafiando a capacidade de inteligência da sua torcida. São 40 milhões de torcedores que pensam de uma forma e o presidente do Flamengo pensa de outra. São 40 milhões de pessoas que estão imaginando uma situação, incluindo os jogadores do Flamengo, e o presidente do Flamengo pensa diferente. É isso que está acontecendo. E a torcida do Flamengo, do outro lado, vendo o Rafinha lá segurando o Bruno Henrique, Rafinha, segurando com maestria. O Zinho sabe disso, ó, Rafinha. Rafinha, ó. Aqui, ó. Malandro velho. Se eu largar ele pra correr, sabe quando eu vou pegar? Nunca. Eu vou marcar pertinho.
Eu vou aqui juntinho dele. Não deixava porque ele se ele virar, se ele virar, eu derrubo. Exatamente. E aí, Fernando, tem o seguinte, o Pascoal cita a falta de comando, a falta de entrosamento, a gente já vê uma relação ali muito no limiar desde o episódio do soco, talvez até antes, ali ficou público, mas ontem a gente olhava o campo e viu o quanto interferiu também no campo, porque, obviamente, o São Paulo, ele, no meu entendimento, já não tem mais clima nem nada de positivo que se possa olhar de um jogo e falar, não, ele tem que ficar por isso. Mas o time do Flamengo ontem parecia que tinha desaprendido a jogar bola. Exatamente. Muito boa noite, Dani, boa noite, Pascoal, boa noite, Zinho, boa noite ao fã de esporte. Flamengo não tem técnico. Simples. O Flamengo hoje não tem técnico. O trabalho do Sampaoli acabou há muito tempo. Ele até tentou em algumas oportunidades, né? Tá desde abril. Ontem deu uma declaração que o time ainda não tá jogando da maneira que ele pretende. Ainda bem que ele falou isso, né? Acho que as pessoas não sabiam, né? Só olhar o campo que se vê que o Flamengo é um deserto de ideias. O Flamengo é um time extremamente talentoso, é o melhor elenco do país, mas os jogadores não confiam no seu técnico. Ontem o que a gente viu foi um tapa na cara da direção do Flamengo. Porque o Dorival chegou lá, ótimo técnico que é, atual campeão da Copa do Brasil, da Libertadores, e bailou no primeiro tempo. Bailou no primeiro tempo. Neutralizou os pontos fortes do Flamengo, explorou as fragilidades, principalmente o lado direito defensivo do Flamengo, e ganhou o jogo, e construiu uma vantagem. Óbvio que tem jogo pela frente, futebol não aceita desaforo, essa final não está finalizada, o próprio Dorival já falou, a vantagem foi construída, mas para ser campeão vai ter que correr ainda mais no Morumbi. Zona de conforto? Não. Mas ontem foi um tapa na cara da direção do Flamengo. Eu acho que o Sampaoli não deveria ser mais o técnico do Flamengo. Eu acho que hoje o Flamengo não tem um treinador, está muito claro, os jogadores não confiam nele, não escutam o Sampaoli, mas mais do que isso, a assinatura do fracasso do ano de 2023 do Flamengo tá lá, Landim. A direção do Flamengo sabotou o clube e acabou com o futebol do clube nessa temporada. E eu falo isso como falei sexta-feira, Dani. O Flamengo, se for campeão no domingo que vem, para mim o ano do Flamengo vai ser um fracasso do mesmo jeito, só vai amenizar. Fracasso não é vexame, porque se perder tudo é vexame. Aí é um fracasso mais vexame, né? É um combo completo. O que a gente tá vendo é assim, a direção do Flamengo só tomou decisão equivocada. E o retrato tá dentro do campo. O retrato tá dentro do campo. É um clube sem comando e é um clube hoje que não consegue se conectar. O time não tem um time. Você tem jogadores, uma reunião de jogadores talentosos, mas não tem um time. Ontem o São Paulo ficou confortável no Maracanã. Acho até que 1-0 ficou barato. Ozinho, a gente está vendo aí as imagens do jogo, Tetra, inclusive o momento em que o Gabriel sai e há vaias no Maracanã, né? No primeiro momento parece que elas são ao Cebolinha e só a entrada do Cebolinha, mas depois eu confesso que eu fico em dúvida. Ele sai, ele aplaudiu da torcida, mas também não fez uma boa partida do Gabriel. Qual que é a tua análise de campo? Qual que é a tua análise do jogo, Zinho? Um primeiro tempo, né? Que o São Paulo muito bem organizado, estruturado e ligado para uma decisão, né? Joguei algumas decisões na minha carreira e é um jogo totalmente diferente de pegada, de concentração, de atenção, de motivação. A todo jogo você tem que vestir com muita honra a camisa do clube que você está representando, mas esses jogos são jogos diferentes. Então, assim, não é um jogo comum ou um jogo de pontos corridos, ou até um início de Copa do Brasil, apesar de ser mata-mata, e todas as fases são decisivas, mas o jogo que ele é um jogo exclusivo, é o único jogo no domingo, né? A rodada toda foi antecipada para esse jogo, aquele jogo no horário que o torcedor que não foi ao estádio, tá todo mundo ligadinho na televisão para ver. Pessoal, é um jogo que o Flamengo defende, né, a sua quinta Copa do Brasil, buscar a sua quinta Copa do Brasil, e a gente viu a imagem lá, 4 troféus, né, ali. O São Paulo, por outro lado, gigantesco, de tantos títulos, busca a sua primeira Copa do Brasil. Então é um jogo especial, e o São Paulo se preparou para isso. O São Paulo, que eu no programa, a gente batendo papo, né, Dani, aqui no nosso programa, eu falei, também não tá isso tudo São Paulo não, hein? O Flamengo tomou de 3, foi vergonhoso contra o Atlético Paranaense, mas o São Paulo também vem de resultados ruins e também não fez um grande jogo. Foi 2-1,
fora de casa contra um Inter mesclado, muitos jogadores que não são titular, e eu falei muito sobre isso. Se o Flamengo perde o jogo no meio de semana, e o São Paulo também, a pressão maior em cima do Flamengo. E o que me pareceu foi isso no jogo. Um Flamengo muito mais pressionado que o São Paulo, um São Paulo confortável, mas disciplinado, né? Atento, focado e com a mão do treinador. Como vocês falaram, o Dorival deixa no banco o Luciano, nem coloca o Rames Rodrigo no jogo, né? Bota o Nestor pela esquerda e o Wellington Rato pela direita. Quando retornavam, voltavam pelo lado, ficavam na linha ali do Alisson e do Pablo Maia. E muitas vezes até o Lucas voltava ali também, fazia 4-5-1, às vezes só o Calleri ali na frente, mas o Calleri brigando, lutando, disputando, cada espaço, não dando chance para os zagueiros saírem jogando. Por isso tantas ligações diretas do Flamengo. Por isso o Flamengo tentando o lançamento, porque não teve um meio-campo que jogou. As escolhas do Sampaoli, né, mais uma vez deixando o Everton Ribeiro no banco, que eu não entendo. Eu gosto do garoto, tem um futuro promissor, mas não está arrebentando para ser o titular, o Vitor Hugo. O que o Vitor Hugo tem feito de tão diferente para ele ser o titular e o Everton Ribeiro, capitão do time, numa decisão está no banco? Tanto é que quando entra no segundo tempo, o time dá uma ligeira melhorada. Então passa muito pelo trabalho dos treinadores, mas também não vou aqui minimizar a participação dos atletas. A do São Paulo, sensacional. Até no segundo tempo, quando cai de produção, pelo menos volta, recompõe, agrupa, fica bem pertinho as linhas de marcação para não dar chance para o Flamengo. O Flamengo tem mais posse de bola no segundo tempo, circula muito a bola, mas não tem chances claríssimas. 2 oportunidades, muito pouco. Aí a gente vê a disciplina de jogador. E quem entra no jogo também entra disciplinado. O Araújo, o Luciano, o Neves, que entrou ali, deu um passe errado, o Pascoal falou isso ontem, fora de rotação, mas tá ali ligado, pegando. E do outro lado eu não vi um time jogando uma decisão. Tudo que eu falei de São Paulo eu não vi no time do Flamengo. Até corre, mas corre errado. Corre desorganizado. Porque o treinador, infelizmente, tentou uma nova formação, mais uma, na sua longa ou recente história no Flamengo. Nunca repete um time. Tentou 3 atacantes, mas 3 atacantes sem uma condição para esses 3 atacantes jogarem. Qual jogador de meio campo que alimentou esses 3 atacantes? Uma jogada do Gerson, que deu uma arrancada e cedeu ali a bola para o Bruno Henrique. Em 90 minutos. Se esforçou, correram, tentou. O Gerson, discuti com o Pascoal isso ontem. Para ele o Gerson foi o único que salvou. Eu acho que não. Joga muito mais do que jogou. Ele correu, se esforçou como os jogadores do Flamengo correram, se esforçaram, mas desorganizados, né? Sem uma estrutura de jogo montado. Joga aí 3 atacantes, uma hora esses caras vão fazer um gol. É muito aquela coisa que está sendo o Flamengo. Sem organização, apostando na individualidade do talento que tem. E é o que pode ainda trazer o Flamengo a disputar com o São Paulo. Mas mérito total do Dorival e do time do São Paulo, fez um jogo de decisão. Estava preparado para decidir. E o Flamengo não. Eu já vou entrar aqui no viés do São Paulo. Rafinha jogou muita bola. Nossa. O Calleri, o que ele competiu, o que ele estava disposto a brigar para marcar aquele gol que ele faz, foi um absurdo. O Lucas, a gente não precisa nem falar muito, né? É isso, tem muitos destaques positivos Alisson. no São Paulo, mas eu só não quero perder esse gancho do Zinho, porque a gente fica com a sensação de que o Flamengo não tem esquema, não tem proposta, que os jogadores não sabem o que fazer. E aí o Sampaoli dá uma explicação na entrevista coletiva que parece que, assim, ele só sabe montar time de uma maneira, independentemente das peças. Quando ele explica o motivo dos 3 atacantes, é essa sensação que eu fico. Fala aí, Sampaoli. No, cuando uno planifica un juego, nos le dimos mucha atención a este juego y mucha planificación de esta estructura. Pensamos de que Otimi, carente de gol, precisaba jugadores que tengan esa capacidad. Normalmente yo juego con extremos abiertos. Por derecha Otimi no ten extremo, entonces intenté jugar con Gavi de extremo cerrado para aprovechar el trío de ataque entre Wesley, Gavi y Víctor Hugo, y por la izquierda Ayrton, Lucas, Gerson y Bruno. Mas
al no tener conexiones. La única duda que podía haber tenido yo es sacar un delantero y poner a Everton Ribeiro o volante. Sinceramente, he colocado un volante ofensivo. Pensé, juego en el Maracaná, pensé mucho en dominio como tuvo el Otimi el segundo tiempo y tengo 3 delanteros con mucho gol. Eso es lo que pensé e imaginé antes de armar esta escalación, mas no resultó. Duas coisas me Tenta chamam a lotar o atenção, time de Pascoal. Primeiro, atacante, essa não coisa tem assim, meio. eu costumo jogar com extremos, aí eu não tinha. Como se ele tivesse precisado improvisar um time dentro do elenco do Flamengo. Não era só, de repente, montar um esquema diferente, botar o Bruno Henrique mais perto da área para ele não ficar atolado lá na esquerda de uma maneira que não favorece o futebol dele. E aí, falando em, não sabia se era o Everton ou mais um volante, botei mais um volante. Ele só esqueceu que a bola tinha que chegar, né? Passar do meio campo pro ataque. Quando ele escala 3 volantes, ele perde completamente a estruturação no meio campo, porque a bola não vai chegar na frente. Os 3 da frente, como a gente diz na gira do futebol, vão morrer de fome, né? A bola não vão ser abastecidos. E aí não tem... Sabe quantas finalizações teve o Flamengo no primeiro tempo? Nenhuma. 0! Vou repetir. 0! Nenhuma finalização. Nenhuma finalização. O Flamengo não incomodou o São Paulo. O São Paulo jogou tranquilamente. Beraldo fez uma partida estupenda. Rafinha deu aula de marcação. Alisson jogou muito, Pascoal. O Alisson, aliás, é um grande achado. Mais um achado. O permitiu, né? também, né? O Thiago Maia, no ano passado, jogava demais no Flamengo. Sim. Porque o Dorival falou, se você sair da frente da área aí, eu não estou interessado em você, não. Eu quero aquele do Santos. O Dorival reinventou o Alisson. O do Santos eu estou querendo. O Alisson, você de ponta de lança não estou querendo, não. Quero você aqui para me ajudar com a qualidade na saída de bola. O cara topa e executa. Sabe? Porque o treinador tem que ter essa sacada, ele tem que ter essa visão daquilo que é melhor para ele. Ele aparece, o Alisson, quando o Gabi Neves se machuca. Sim. E aí cria essa possibilidade para o São Paulo. O treinador tem a visão de colocar um jogador para fazer, porque o forte do Gabriel Neves é a saída de bola, a qualidade na saída de bola. Ontem ele entrou, o time correndo a 220, ele entrou no 110, né? Os caras voaram. Isso! E ele entrou naquele passinho, não tá comigo. Aí perdeu 2 bolas ali, deu um contra-ataque, que aliás o Cebolinha, nesse lance que está passando aqui atrás, nesse lance o Cebolinha tinha que chutar no gol. Exatamente, eu falei isso, cara. Esse lance, a bola fica no pé bom, no pé direito dele, traz pro esquerdo, Bate no gol. e toca em cima do Arboleda. Joga a bola no teto da Era pra rede, ele finalizar. Cara. Mas às de vezes bico. o cara tá intimidado, é a pressão, como disse o Zinho. O cara tá pressionado. Então Ele ele não tenta pode se jogar no desfazer da Flamengo. bola para alguém concluir. Agora, o São Paulo teve um posicionamento tático, teve correção técnica e teve principalmente a iniciativa dos jogadores. Porque não adianta nada você planejar tudo muito bonito se o jogador não tem interesse naquilo que ele faz. O São Paulo pode ser campeão da Copa do Brasil de forma estupenda, ganhando no Flamengo, 4 vezes campeão da Copa do Brasil, atropelando Palmeiras e Corinthians. Sim. Você já imaginou como é que é a grandeza disso para o torcedor do São Paulo? Eliminou Palmeiras e Corinthians. Vai para a final contra o Flamengo. E é campeão contra o Flamengo com vitória no Maracanã? Pela primeira vez na história do clube, né? É gigante esse título, se ele se confirmar. O Dorival está mais uma vez perto de fazer história. Muito perto de fazer história. E eu acho que a vantagem no São Paulo é grande. Grande. Porque se o presidente do Flamengo tivesse mudado o treinador, ele transferiria a responsabilidade. A responsabilidade é do São Paulo. Ganhando ou perdendo, a responsabilidade é dele. Se o São Paulo não tiver, quem é a responsabilidade para jogar domingo? É isso. Dos jogadores. Você transfere a responsabilidade. Tá no braço de vocês. Agora vocês não queriam? Agora vocês aí, resolve lá. Vocês vão lá resolver. Vocês não deram as costas pro treinador na hora da parada técnica? Vocês não ficaram lá? Essa imagem, acho que ela é muito emblemática. Vocês vão lá e né? resolvem a parada. Porque é o seguinte, alguém precisa fazer alguma coisa. Se ficar assim, não vai mudar nada. Mas o Braz já falou que vai ficar. Mas a visão do São Paulo para o jogo, ela é desconexa com a Eu realidade. mas Mas ele mesmo quer a que direção mande do embora. Flamengo falou que vai ficar. Mas então o negócio é uma aposta. Eu acho que é uma aposta e muito arriscada. É isso, Muito acabou. arriscada. Olha lá. Olha isso, Olha lá, não tem ele chega a pegar relacionamento, água ali, ó. gente. Porque ninguém... Acabou, Tá cara. todo mundo Eu ia de utilizar costas até um- pra ele. Quer que eu fale? Eu vou falar.
Eu quero, o termo. fala. Tá todo mundo cagando pro Sampaoli ali, pô. Exatamente. Tem que É mandar mentira embora. minha, desculpa o termo, mas tá todo mundo se lixando pro Sampaoli, tá Aí é todo uma mundo de verdade. costas, não tem ninguém escutando, ninguém respeita o técnico, não existe conexão entre o técnico e os jogadores. Não existe conexão, o trabalho acabou. Alguém consegue enxergar o Sampaoli tendo a capacidade de mudar o time na parte tática vai e mudar, modificar não esse vai, cenário? Eu acho que se Fernando. tiver alguma mudança, e ela pode acontecer porque é futebol, vai ser dos jogadores. Da qualidade desses caras, Ah, esses eles têm caras que foram mudar. campeões. Isso também tem que mudar. Eu não gosto muito de concordar com o Zinho, mas os caras têm que mudar postura, primeira coisa. Tem que mudar postura e posicionamento. São duas coisas que os jogadores do Flamengo precisam... Não dá. O Pedro, com 0 de jogo, estava discutindo com o Bandeira. Zero. A bola lateral, ele foi brigar com o Bandeirinha por causa de um lateral. Você não acha que tem a ver, Zero de você não jogo. acha que tem a ver com o ambiente do clube? Tem a ver com toda essa situação Eu acho que é criada. da direção ao campo, Pascoal. O pacote é completo. O pacote é completo. O Flamengo entrou para disputar 8 títulos nessa temporada. E pode sair com 0. Um time da expressão, o melhor elenco da América do Sul, não pode jogar essa bolinha que joga o Flamengo. Desculpa, não pode jogar. Meus amigos, os companheiros estão cobertos de razão. Apesar do Marcos Braz ir na coletiva e falar que tá bancado, tá mantido o técnico, isso é história da carochinha, gente. Todo mundo no Flamengo quer a demissão do Sampaoli. O único que segura o Sampaoli no cargo nesse momento é o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim. Landim, deixe essa ideia de lado. Eu sei, você deu entrevista na ESPN, falou que o Sampaoli era ótimo, mas esquece isso. O Braz também já fez isso com outros técnicos, falando que é ótimo. Escute a torcida do Flamengo. Escute a história do Flamengo, Landim. Na história do Flamengo, nós já conquistamos títulos mudando o treinador no meio do percurso, botando o interino de repente. Andrade 2009 foi assim. Carlinho Violino, lembra da época do Carlinho Violino? Saudoso Carlinho. Ih, caramba, deu tudo errado. Chama o Carlinho. Carlinho lá dava jeito, foi campeão brasileiro com o Flamengo também. Então, assim, reveja a história. Revisite a história do Flamengo. Com esse cara não dá mais, não tem mais relacionamento. Os caras não se relacionam. Vocês não viram as imagens, gente? O pessoal cagando pro Sampaoli. Fernando Campos tá certo. O pessoal cagando pro Sampaoli, tipo, nem aí. Nem aí. Ah, vai fazer a vontade de jogador, meu amigo, conquista o título no final da temporada, debate e reformulação. Mas agora o Flamengo é mais importante, o título é mais importante. Ele já está demitido. Quer dizer, oficialmente não. Por todo mundo do Flamengo já está demitido. Pelo Braz, pelo... Só o Landim que segura no carro. Aí complica, né? Aí complica. Se inscreva no canal, acione o sininho da notificação, deixe o seu like, tamo junto, saudações de Brunete.